Está demorando? Tá, vai começar aqui. Muito bem. Nós estamos aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Eu vou... Nós estamos com a taxinha de transmissão um pouquinho lenta. É o tempo das pessoas irem entrando. Deixa eu só organizar aqui o som. Nós já estamos com os nossos convidados aqui na linha, aqui no Zoom. Gerenciar 2, 3 coisas aqui ao mesmo tempo, mas, enfim, faz parte. Bom, boa noite a todos. Nós estamos, então, ao vivo. Eu queria que as pessoas aqui que estão no chat se manifestassem, se conseguem ver, se está tudo certinho. Deem um ok aí para a gente ver se está tudo legal. O museu aí já entrou. Olá, professores. Já temos aqui algumas pessoas acompanhando. Digam aí se vocês estão conseguindo ver, ouvir tranquilo. Sim, tudo certo, maravilha. Bom, nós estamos vivendo um novo momento, né, na nossa educação. Aliás, nós, aqui na nossa live, nós vamos evitar 2 termos, que são o nome do vírus e o nome da doença, porque senão o YouTube cai com a nossa taxa de divulgação do nosso assunto. E, para mim, é uma alegria muito grande aqui no nosso canal receber 2 professores, colegas meus da Universidade de Brasília, que são 2 especialistas na área de paleontologia. E essa perspectiva, hoje mais cedo, no nosso canal no Instagram, eu falei, né, que nós teríamos uma discussão sobre os dinossauros no Brasil, mas é uma perspectiva um pouco mais avançada, ou seja, nós estamos num processo de retomada das aulas nas universidades brasileiras, principalmente as federais. Nós estamos nessa rediscussão e o Instituto de Geociências, a qual eu e o professor Demerval estamos vinculados, nós temos feito uma série de estratégias, fizemos um curso para ajudar os nossos colegas a ingressarem no mundo digital. Nem todo mundo tem habilidade e competência para dar aula síncrona e, ao mesmo tempo, fazer uma transmissão para que esse material fique disponível. Como foi perguntado aqui no nosso chat, esse material vai ficar disponível tanto aqui no canal, como no canal também do Museu de Geociências da Universidade de Brasília. Então, todas as perspectivas de tecnologias novas de ensino estão sendo abordadas, né? Nós tivemos, inclusive, aulas de como fazer isso que a gente está fazendo agora, uma palestra via Zoom que a gente consegue transmitir em tempo real para um canal no YouTube e que fica disponível para que os colegas depois assistam. Então, o Rodrigo hoje vai trabalhar um pouquinho com a lógica da tecnologia 3D em paleontologia de vertebrados. Eu não sou da área, mas é um canal de divulgação de ciência. Nós somos colegas no Instituto. A minha área, como vocês sabem, é o sensoriamento remoto. Mas é um prazer recebê-los aqui e eu já passo a bola para o meu amigo, professor Demerval Carmo, né, que vai ser o condutor dessa conversa junto ao Rodrigo. Eu vou ficar coordenando mais a questão do chat aqui, a visualização. Tá bom? Demerval, é com você. Muito obrigado a vocês 2 por estarem aqui comigo no nosso canal para a gente falar um pouquinho de ciência para essa comunidade fantástica. Um grande abraço.
Demerval? Eu acho que Demerval caiu. Caiu. Tá voltando, tá voltando. Já levantou, aí. Tá voltando, tá voltando. Abre seu microfone, Dermei, que a gente não está te ouvindo. Obrigado. Minha internet aqui não é muito estável. Eu gostaria de, antes de passar a palavra ao nosso convidado da noite, né, o professor Rodrigo Miloni Santucci, que é meu colega de atuação em paleontologia do Cretáceo. Eu sou especialista em microfósseis do Cretáceo e o professor Rodrigo é especialista em dinossauros do Cretáceo. Então, são elementos muito próximos, mas bastante diferentes em tamanho, né? E, especialmente, ele vai tratar desses assuntos hoje, desses fósseis grandes do Cretáceo, que são muito importantes na paleontologia do Brasil, né? O professor Rodrigo é formado em Geologia pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado com dinossauros do Cretáceo na Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro, no campus de Rio Claro. E ele foi convidado para participar dessa live. Hoje é a primeira live que o Museu de Geociências da UNB está organizando em parceria com o Laboratório de Micropaleontologia. E nós tivemos a grata satisfação de contar com o apoio do professor Gustavo Batista, apoiando que esta live viesse a acontecer, e sem a experiência dele, não teria sido possível a gente fazer essa live hoje, né? Então, agradeço muito, imensamente ao professor Gustavo, que se empenhou muito para que a gente conseguisse fazer essa primeira live hoje. Eu espero que a primeira vez seja mais difícil e as próximas sejam mais tranquilas. Então, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar o professor Gustavo para que fizesse parte do nosso grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa que os líderes são eu e o Rodrigo Santucci, que intitula-se O Ensino de Geociências. É um grupo que foi criado há uns 4, 5 anos atrás, e agora nós estamos tendo essa robustez de entrar mais nessa área de divulgar o que nós temos feito na área de ensino. Além de especialista em paleontologia de vertebrados, o professor Rodrigo Miloni Santucci também é um amante da arte do ensino, tá? Ele vibra com as estratégias, com as inovações a respeito de ensinar, e é por isso que ele está aqui hoje. Espero que você aceite meu convite, Gustavo, para ingressar no nosso grupo de pesquisa em geociências. Com certeza, para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria. Em breve incluiremos o seu nome lá. Maravilha. Rodrigo, você está com a palavra. Ok, obrigado, Dermival, obrigado, Gustavo, boa noite a todos. Eu vou, enquanto eu falo aqui, né, para não me enrolar muito, ou talvez me enrolar muito, eu vou compartilhando aqui a tela, né, e vamos ver aqui se dá tudo certo. Bom, Dermival, só checa, por favor, se a tela está compartilhada, tudo certo? Está perfeitamente bem. Ok. Só então, peço assim para você aparecer na cena. Aí, nessa posição está ótimo. Tentar não me mexer muito aqui. Muito bem, então, de novo agradeço, Dermival e Gustavo, e pela oportunidade de continuar essas atividades, né, que vocês estão fazendo aí com relação ao ensino à distância, né, ensino remoto, né, dependendo do termo aí, e incluir um pouco dos vertebrados, né? Então, como vocês já falaram, alguns dos exemplos que eu vou mostrar são relacionados a dinossauros, né? Até materiais que a gente estuda no laboratório e técnicas que a gente usa também, né? Não só para pesquisa, né? Mas principalmente para o ensino, né? E tentar ressaltar essa importância, né? Do que fazer, né, o que é possível fazer, né, com relação a isso, né. Eu também tinha pensado, né,
com relação ao curso, né, que você está ofertando, né, Dermival, mini curso. Então, assim, preparei algumas coisas também, não preparei, né, mas focado para o uso de alguns programas, né, alguns programas todos gratuitos, né, e se vocês quiserem depois, né, de terminar a apresentação, posso dar mais dicas, etc., de como a gente pode usar esses programas. Ok? Então, seguindo aqui, né, o que basicamente eu vou falar é um pouquinho sobre a tomografia, como a gente pode usar a tomografia aí no ensino, né, e na pesquisa, falar principalmente de questões mais básicas, né, mas a gente pode, em alguns detalhamentos, escaneamento 3D e uma atividade que eu venho, né, eu tive interesse, né, por já há algum tempo, que é a fotogrametria. Há uns pouquinho mais de 5 anos eu tive contato inicialmente com ela, depois eu vou falar um pouquinho melhor, né? Mas nesses tempos aí, a gente em casa, eu usei meu tempo livre para pesquisar um pouco mais e ver quais eram as novidades, e eu me surpreendi bastante com o potencial e com o que a gente tem disponível hoje em dia em termos de fotogrametria, né? Então, vou dedicar um tempo especial a essa técnica, né? Muito bem. Uma outra coisa que eu tenho para falar antes de começar, né, que quando se fala em essas tecnologias 3D e as suas potencialidades, né, o que é possível fazer, né, inovações, etc., a gente certamente corre um risco aí de, em poucos meses, ficar ultrapassado, né? Então, a dica que eu dou, eu senti isso com a questão mesmo da fotogrametria. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto, usei alguns programas, isso há mais de 5 anos atrás, e quando eu fui ver hoje, o nível que esses programas chegaram, né, e as possibilidades e a resolução das imagens que a gente obtém, etc., é espantoso, né? Então, a dica que eu dou é que vocês, se tiverem interesse mesmo por qualquer uma dessas tecnologias ou 3D, né, qualquer uso dessas imagens, etc., que pesquisem de vez em quando, porque a gente está sempre se surpreendendo com esses programas e essa evolução tecnológica cada vez mais rápida, né? Então, a gente sempre fica para trás aí em pouco tempo com relação a esses assuntos. Muito bem, eu queria começar só para ilustrar o problema, né, e o quão fundamental isso é para né, e principalmente quando a gente começa do básico, para alguém que nunca teve contato com, seja um organismo, alguma coisa assim, né, no nosso caso aqui da paleontologia, para essas imagens aqui, né? Então, muitas vezes a gente não usa o fóssil na sala de aula, né, e a gente acaba usando imagens, né, tenta ilustrar da melhor forma possível, e embora também existam trabalhos aí, né, sobre na área de educação, né, falando que existem pessoas, né, que se dão melhor às vezes estudando e aprendendo, né, lendo coisas, outras ouvindo coisas, e outras, né, se utilizam melhor, né, acham melhor a informação visual, né, e óbvio, né, quando é a questão de falar alguma coisa, né, a gente pode usar uma linguagem mais técnica, a gente pode simplificar a nossa forma de falar, fazer analogias, etc., mas a gente se vira e a pessoa, né, tem, vamos dizer assim, pleno acesso a isso, né? Com relação ao texto, a mesma coisa, a gente pode usar textos num artigo científico mais técnicos, né, e fazer descrições, por exemplo, super elaboradas, super bem feitas, super completas dos materiais, dos fósseis que a gente está trabalhando. A gente pode simplificar essa linguagem escrita também, né, e a gente tem as imagens. E no caso das imagens, a gente, por muito tempo, ou na maioria das vezes, né, a gente não consegue superar um problema, porque a gente vive num mundo em 3 dimensões espaciais,
mas quando a gente vai projetar uma imagem, desenhar um fóssil na lousa, ou projetar uma imagem, né, de um fóssil na lousa, desenhar ou projetar num data show, por exemplo, ou mesmo essa imagem impressa, ela se transforma, né, de um material 3D, de um fóssil em 3D, para uma imagem 2D. Né? E para exemplificar essa questão toda, né, eu tenho aí duas ilustrações, né? Na verdade, eu peguei aí uma forma do PowerPoint mesmo, né? Está disponível lá, depois vocês podem checar isso, né? E essas duas imagens aí, um círculo e um triângulo, acreditem, são duas imagens do mesmo objeto. Né? Então, a única coisa que a gente está vendo aspectos, vistas, né, regiões diferentes desse objeto. Então, vejam, é justamente essa questão, né, quando a gente vai ensinar e vai falar, etc., é complicada, né? Ilustrar uma coisa em 3 dimensões, né, usando, vamos dizer assim, metodologias, né, que são em 2 dimensões, permitem a gente apenas ilustrar, no caso, esses objetos em 2 dimensões. A gente pode melhorar um pouco a situação, né? E, olha aqui, eu manipulei, né, vamos dizer assim, esse cone, né? Uma figurinha 3D, né, do PowerPoint, né? Aqui na apresentação, é só uma apresentação de slides, ele não está móvel, né? Mas, então, essa daqui seria a vista da base, né? Essa daqui, se eu olhar só da base, eu tenho um círculo, a vista um dos lados, se é que a gente pode, né? Então ele forma um triângulo, né? E como elas estão conectadas, né? E são aspectos diferentes, visões diferentes de um mesmo objeto em 3 dimensões. Vejam que mesmo assim eu posso ainda, né, ter alguém na turma acompanhando, etc., que nunca viu aquela forma e pensar assim, não, mas será que isso aqui é um triângulo com uma elipse na ponta, e não imaginar isso como um objeto 3D, né? Se vocês olharem fixamente aí para esse objeto, vocês podem chegar a essa conclusão, dependendo da luz que bate, etc., né? Eu tentei melhorar um pouquinho a situação, vamos ver no próximo slide. Coloquei aqui, ó, várias posições, várias vistas desse objeto. Ó, agora melhorou um pouco, né? Então, isso ajuda, né, ter várias ilustrações, né, desse objeto, de vistas diferentes, né, da pessoa que está recebendo a informação a visualizar melhor, formar melhor na cabeça essa imagem, no caso tridimensional, né? Não que figuras e ilustrações 2D, desenhos, né, não sejam bons, ou as fotos também, né? Então esse material é um peixe fóssil, né? E eu tenho a foto em cima, eu coloquei embaixo exatamente o desenho na mesma escala, etc. Vejam que o desenho ele pode ressaltar, né, que não são muito visíveis na foto, né? Então me beneficio dessas características do desenho, né? E um trabalho que eu quero mostrar com dinossauros aí foi um dos trabalhos que mais estava terminando a graduação quando esse trabalho foi publicado, e eu logo li esse trabalho, né, na época, e já vou falar mais para frente o porquê também desse impacto, né? Era com o meu objeto de estudo, né, os dinossauros saurópodos, e para ilustrar também aí vários aspectos do desenho e o que também pode causar de problemas, né? Então, aqui eu tenho um fêmur, é o fêmur de um mesmo dinossauro saurópodo, é o mesmo fêmur, e aqui eu tenho um desenho mais simplificado, só o contorno dele, algumas características aí que dão para a pessoa que está visualizando, né, estudando, uma ideia da tridimensionalidade dele, e aqui do lado eu tenho um desenho lindamente executado aí, né, a lápis, e que mostra, né, parece que salta aos olhos aí todos os aspectos tridimensionais, embora seja ainda uma imagem em 2 dimensões, né? Aqui a vista, uma das vistas, né, do
do fêmur, ele virado, né? E mostrando aqui o crânio também de um dinossauro saurópodo. Vejo que a coisa pode complicar rapidamente, né? Então, eu tenho vários ossos e se eu me valesse de sombras para destacar profundidade, partes que estão mais ressaltadas, né? Ficaria mais interessante de visualizar, mas é uma forma também de ilustrar, né, dependendo de que informação você quer passar. E aqui embaixo, no mesmo trabalho, né, os autores colocam ali silhuetas, vamos dizer assim, desses dinossauros saurópodos com os esqueletos ali. E aí que o negócio começa a complicar na paleontologia de vertebrados, né? Eu vejo ele aí em vista lateral e a gente pode ver aqui, por exemplo, a bacia, né? E eu posso falar para quem está me ouvindo, olha, esse daqui é um dinossauro, estou vendo ele numa vista lateral, à esquerda, né? E do outro lado ele também tem, né? No lado direito, ele também tem os mesmos ossinhos da bacia, só que é uma imagem espelhada deles, né? Eles se conectam, né? Numa linha do meio ali, né? Eles se fundem no meio e tal, e isso pode causar aí, né, muitas vezes, para quem nunca viu um esqueleto, né, os ossos da bacia, etc., isso só estou dando um exemplo, né, pode causar alguma confusão, uma dificuldade nesse entendimento, né. E, para finalizar esse desenho, né, então, até coloquei aqui os autores, né, agradecem a desenhista, né, que é a Carol Abraxinskas, né. E eu lembro que, na época, né, como eu falei, eu estava terminando a graduação e eu ficava olhando para esse desenho, esses ossinhos, né, são ossos, vamos dizer assim, simplificando, ossos né, do dinossauro, e eu ficava olhando por muito tempo assim os detalhes, né, as ranhuras, vamos dizer assim, as rachaduras que a desenhista conseguiu colocar, representar nesse osso, né, as regiões de articulação, as cicatrizes de inserção muscular, etc., o sombreamento, né, então isso, além de ser uma imagem, né, vamos dizer assim, um item científico, também é uma obra de arte, né? E eu ficava pensando assim, nossa, eu vou passar aí 1 milhão de anos, eu não vou conseguir aprender a desenhar mais nem 1/10 do que essa pessoa consegue fazer, e eu acho que a maioria de nós também não tem essa habilidade, esse dom de desenhar nesse nível, né? E, obviamente, não desmerecendo um desenho desse, que é absolutamente fantástico, mas mesmo assim, né, mesmo com todo esse esforço, a gente não tem o objeto em 3 dimensões para a gente poder visualizar, né? Ou seja, e aquela vista meio inclinada que não foi ilustrada ali, né, que a gente sempre fica na dúvida, como será que é, e comparar com o material que você está estudando, por exemplo, né? Ou mesmo numa sala de aula e tentando explicar, né, para os estudantes como é esse osso exatamente, né, a forma desse osso, e sem poder manipulá-lo, né, fica muito mais difícil, né? Ou, por um outro lado, facilitaria muito a vida das pessoas se a gente pudesse realmente ter uma visão tridimensional, pudesse manipular esse material, né? Muito bem. E com isso, então, essas técnicas de aquisição de imagens e criação de imagens em 3D, né, nos últimos tempos têm ajudado bastante nessa questão. Então, a gente vai começar, antes de começar a falar de etc., né? Primeiro, isso obviamente para paleontologia de vertebrados, né? Onde que a gente consegue adquirir essas imagens tridimensionais, né? Um dos lugares que eu quero destacar, né, é esse site aqui, o Digimorph. Ele já existe ele é uma coisa bacana, que vários pesquisadores, né, principalmente de universidades americanas têm trabalhado para manter essa iniciativa, né? E uma das coisas legais é que, conforme trabalhos científicos na área de paleontologia de vertebrados vão sendo publicados com imagens 3D disponíveis, né, arquivos de imagens 3D
disponíveis, o banco de dados deles, do Digimorph, vai sendo alimentado. Então, a gente tem sempre novidades, coisas interessantes sendo acrescentadas, né? O site aqui eu não vou ficar mostrando, óbvio, né? Mas ele tem uma história aí, né? De quem é responsável pelo site, né? Os principais laboratórios, a equipe responsável, né? E talvez a coisa de mais interesse aqui rapidamente é a questão que você pode buscar na biblioteca deles, né? É uma biblioteca incorporada com os trabalhos publicados. Aqui vocês veem, eu estou mostrando aqui, eles até colocam no site, né, revistas aí que publicaram temas, né, sobre paleontologia de vertebrados com arquivos 3D disponíveis, e aí você tem um link ali, ou mesmo as próprias imagens para você poder visualizar, às vezes fazer download de algumas dessas imagens e você poder usar em aula, outras atividades, etc., né? Ou mesmo para pesquisa, para comparar com os seus materiais. Existe também alguma coisinha aqui sobre como é feita a tomografia, né? Um pouquinho da parte científica, né? De como funciona, da impressão 3D também, vou falar, ela está permeada aí, né? Hoje em dia, com essas técnicas em 3D, né? Mas, enfim, vocês podem buscar aqui vários arquivos, etc. A maioria dos materiais ainda, né, se refere a crânios de vertebrados em geral. Hoje eles têm no banco de dados, inclusive, outros animais que não vertebrados, né? Então está ficando cada vez mais completo, mas para alguns grupos, né, ou algumas espécies, a gente tem disponível também outras partes do esqueleto que não o crânio, né? Lembrando também que tem imagens disponíveis, né, de tomografia, no caso, de organismos recentes, e aí também é muito interessante para a gente poder comparar com alguns fósseis, né, no caso. Muito bem, seguindo, né, a gente tem aqui muito legal, Sketchfab, e lá você pode carregar imagens em 3D, manipulá-las no site, né? Algumas estão livres para download gratuito. Óbvio que eu separei aqui imagens de dinossauro, né? Esse aqui é o Gnatovorax, um dinossauro do sul do Brasil, né? Um trabalho, tem toda a referência aqui, publicado por colegas brasileiros, né? Esse material. Só para mostrar o que você pode fazer direto no site, né? Você pode carregar a imagem. Então, aqui eu tenho uma tomografia, uma imagem da tomografia do material. Eu, nessa outra figura, para evitar ficar girando na hora e travamentos, etc., né? Eu girei um pouquinho aqui, então vocês podem ver o crânio um pouco rotacionado, mas eu posso virá-lo de ponta cabeça, olhar o outro lado dele e tal, já direto no site. Então, como eu disse também, algumas imagens você pode baixar o arquivo 3D gratuitamente e, inclusive, se você quiser, dependendo do tipo de arquivo, você pode imprimir em 3D, numa impressora 3D, né? Ou então, para algumas imagens, você paga, alguns valores não são muito elevados, assim, você paga e você pode comprar essa imagem para poder usar depois. Okay? Então, são locais aí onde a gente consegue essas imagens, na maioria das vezes, gratuitamente, né, para uso científico didático. Muito bem. Seguindo, então, né, vamos começar pela e rapidamente, né, o que a tomografia faz, né? A gente pode tomografar materiais, no caso dos vertebrados, né, usar um tomógrafo, vamos dizer assim, maior, né? Esse aqui da direita é um tomógrafo de hospital que a gente usou no laboratório. Então, são esses
tomógrafos de hospitais, clínicas de imagem, etc. Aqui em Brasília, eu às vezes tomografo usando os serviços de uma clínica, né, particular. É só conversar com os responsáveis, a gente às vezes tem que passar por um comitê de ética, explicar que esses fósseis não têm nenhum potencial de contaminação, etc., mas geralmente eles permitem, né? Isso se onde você está trabalhando ou onde você está por algum motivo, não tem um tomógrafo disponível, né? Esse daqui é um tomógrafo lá da Universidade de São Paulo, eles têm, vamos dizer assim, um conjunto ali de laboratórios, né, equipamentos, você pode agendar lá e fazer essas tomografias, só que a diferença, ele é um microtomógrafo, né? Então, ele faz aí tomografias na casa de vamos dizer assim, a resolução dele, né, é na casa de micrômetros, né? Então, uma coisa que eu não falei aqui, esses tomógrafos, de novo, né, uma pessoa entra aqui, né, e você pode fazer uma tomografia de um joelho, a cabeça da pessoa, etc., né? E qual que é o princípio ali, né? Ele emite feixes de raio-x, o raio-x tem um potencial de interagir com a matéria aqui, né? O fóssil, a rocha sedimentar presente no material, até a cola que você usou para colar alguma parte do osso, etc., né? E esse raio-x consegue identificar, vamos dizer assim, na sua imagem depois, pela diferença de densidade dos materiais, né? Você consegue ir mexendo vamos dizer assim, no balanço de cores, de contrastes, etc., e tons de cinza, e você consegue destacar ou não os ossos ou sedimento, etc., com base nessas diferenças de densidade, né? Já vou mostrar um exemplo para vocês. Em média, aí, os tomógrafos que a gente tem disponíveis, né, e mais acessíveis, vamos dizer assim, para tomografar materiais de tamanho grande, fazem fatias aí de 0,5 milímetro, 0,4 milímetro, né? E, como eu falei, o microtomógrafo aqui faz fatias aí de 9 micrômetros, né? Então, é bem uma alta resolução mesmo, né? Esse daqui a gente vai usar, se vocês quiserem saber mais ou menos valores, né? Uma tomografia aí de um fóssil, aí, um crânio do tamanho de um crânio humano vai sair em volta, aí, dependendo do lugar, etc., né? Se for pagar, hoje o preço caiu bastante, né? Entre 250 a 400 reais, dependendo do tamanho, né? do material. E o microtomógrafo geralmente se cobra por hora, então, mais ou menos aí uns 160 reais, 150 reais por hora, lembrando que materiais, por exemplo, de 4, 5 centímetros vão tomar aí umas 4 horas de tomografia, então sai um pouquinho mais caro, mas os resultados são maravilhosos, né? Muito bem, então o que acontece? A gente tomografou aí um material de interesse, ou eu consegui uma tomografia, né, um conjunto de imagens de tomografia de alguém, da internet, etc., que, né, alguém liberou o uso dessas imagens. Basicamente, o tomógrafo ou a tomografia, né, faz fatias do material, e sem destruí-lo, obviamente. Então, é importante que é uma técnica de estudo não destrutiva, né? Então, faz fatias desse material, e o que eu vou precisar depois é um poder mínimo de computação aí para juntar essas fatias no modelo 3D, ou mesmo visualizar essas fatias, né? Então, eu tenho que tomar cuidado e pensar um pouquinho antes. Olha, se eu quero que as fatias tenham tal tamanho, né, e meu fóssil tem um outro tamanho, 50 centímetros, por exemplo, quantas fatias, então, eu vou ter desse material? E pensar se depois eu vou ter o computador capaz de lidar com esse volume de informação, né? Muito bem. O primeiro programa que eu queria apresentar e falar muito bem, né, de construção tridimensional e segmentação, já vou explicar o que é isso exatamente. É um programa desenvolvido aqui no Brasil, ele é totalmente gratuito. Na época que eu comecei a mexer com tomografias, etc., os programas eram absurdamente caros, e os programas gratuitos eram muito ainda básicos demais.
e a gente conseguia, às vezes, baixar uma versão de demonstração por 30 dias, etc., mas os preços realmente eram muito, muito elevados. E esse programa aí, o Invesalhos, ele é um programa totalmente gratuito, funciona nas plataformas, né, para Windows, para Apple e para o Linux, né? Tem o site, a versão em português e inglês, e ele é desenvolvido pelo pessoal lá de Campinas, né, do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. A equipe lá é fantástica, assim, né? Então, eu já fiz uma visita a eles, ao centro para até aprender a mexer no programa e perguntar coisas, etc. Isso já faz uns 5 anos, e desde então eles vêm lançando atualizações desse programa, e ele tem ficado cada vez melhor. Óbvio que eu não vou aqui, né, ensiná-los a usar o programa, só mostrar algumas potencialidades, mas ele tem um manual de instruções que é bem interessante, bem completo, e basicamente tudo que você precisa saber para usar o programa está no manual de instrução. E ele é bem mais simples do ponto de vista de mais amigável, vamos dizer assim, né, do que outros programas pagos, né? Então, você realmente, em pouco tempo, consegue aprender a mexer razoavelmente bem no programa. Então, imagens aí, eu tomei a liberdade de mostrar alguns fósseis que os meus alunos estão estudando. Então, eu tenho um crânio aqui de um crocodilo fóssil, que o programa faz é mostrar, né, esses cortes. Então, ele corta o que é em 3 planos, né, como se fosse os eixos, né, de comprimento, largura e altura, né, e ele mostra as fatias, ele reproduz essas fatias nos 3 planos, né. O Invesalhos, ele tem, né, o problema da computação dele é no início, quando eu carrego as fatias, então isso demora um tempo, né, dependendo das fatias. Então, esse crânio, mais ou menos, aqui tem umas 500 fatias, então demora um tempinho para carregar, etc. E nessas 3 telas aqui, né, só está aparecendo 2, uma terceira aqui é uma outra imagem, né, de como eu posso fatiar o material e ver as estruturas internas. Então, do ponto de vista da pesquisa, né, sem destruir o fóssil, eu consigo, por exemplo, olhar os dentes e até onde vai a implantação, onde nasce a raiz desse dente, olhar que, por exemplo, né, existem dentes de reposição já nascendo aqui, ó, estão vendo? Tem um espacinho oco, né, e um dente de reposição aparecendo aqui, né, vai substituir esse dente funcional. E uma das coisas mais legais que dá para fazer no programa, né, é você ir mexendo no balanço de contrastes aqui, de tons de cinza, etc., né? Então, aqui eu deixei, para a imagem que eu fiz aqui para a apresentação, eu deixei os ossos bem estourados aqui, brancos, né, basicamente, e o que é sedimento, etc., fica mais escuro aqui. E se você tiver bastante paciência, né, o programa te oferece uma opção de preenchimento automático, você pode ir pintando fatia por fatia aqui, ou os ossos de interesse, no caso, quero pintar os dentes, né, você pinta uma fatia, lembrando, cada fatia é menos de 0,5 milímetro. Aí eu vou lá, mudo mais uma fatia, pinto outra, e ele no final, nesse painelzinho aqui embaixo, te mostra uma imagem em 3D do material, né? O legal disso tudo, o que eu fiz aqui? Tem a imagem 3D do crânio como um todo, e aqui, então, você pode pintar os ossos, né, de uma cor, e aqui dentro, em azul, não sei se vocês estão acompanhando aqui, ó, né, foi pintada, né, vamos dizer assim, o espaço preenchido por sedimento que equivaleria ao sistema nervoso desse animal, né? Então, o que eu tenho? É como se fosse um modelo em 3D desse sistema nervoso, ou pelo menos parte desse sistema nervoso, né? Então, o que o sedimento preencheu aqui, a gente preencheu, né, com uma cor azul, e olha que legal agora, eu consigo, né, aplicar uma transparência aos ossos do crânio, né, para a pessoa olhar o que está dentro do crânio, né? Então,
Se eu quiser também, eu posso rodar esse crânio de novo. Aqui é uma imagem que eu salvei, né, um print da minha tela do programa, mas eu posso rodar esse crânio com o focinho mais voltado para a tela ou mais para o fundo, né? Se eu quiser, eu posso pintar outros ossos e destacá-los, eu posso apagar o crânio, etc. Então, é uma ferramenta que tem sido muito útil aí tanto na pesquisa como no ensino, né? Uma coisa interessante, eu tenho usado muito com os meus alunos em videoconferência, a gente abre o programa, compartilha a tela e fica discutindo questões anatômicas, etc. É bem útil, já que a gente não tem o fóssil na mão, né, nesse momento. Então, ajuda bastante aí nessa questão, né? E, de novo, se você tiver tempo, paciência, né? Eu falo aí tempo aí vários meses, porque para preencher, fazer um modelo meio rápido é fácil, assim, né? Mas ele fica bem ruinzinho, assim, então você tem que ir refinando esse modelo e às vezes você pode demorar vários meses para fazer uma imagem dessa, né? Mas aí o resultado depois é muito legal, porque você pode realmente manipular em 3D e apagar partes né, do que você desenhou, do que você reconstruiu e virar para vários lados, né? Ele também tem uma interface que você pode salvar arquivos e depois processar depois e imprimir em 3D. Uma outra coisa legal, também não dá para ver, ninguém tem óculos aí 3D, né? Mas ele possibilita, ele já é um modelo 3D aqui nesse painel, né? Você pode virá-lo de todos os jeitos, né? Nas 3 dimensões, mas ele tem ainda um painelzinho aqui, você clica aqui nesse óculos 3D, ele oferece uma variedade de opções de visualizações 3D com óculos mesmo, né? Eu já testei mesmo com esse óculos aqui, né, com a lente azul e vermelha, né? Fica fantástico, realmente parece que o fóssil está saindo da tela, o material está saindo da tela e vai tocar no seu nariz, assim, é bem interessante. Muito bem. Tem um pouquinho a imagem, né? Então, para mostrar, né? Eu apliquei uma transparência, dá para ver ainda aqui alguma coisa dos dentes, etc., mas do sistema nervoso aqui. E, se eu quiser, eu volto o material só a parte de fora. Um outro programa que eu tenho usado bastante recentemente é esse aqui, o ITK Snap, né, outro programa gratuito, aí é desenvolvido, no caso, por um conjunto aí de universidades da Pensilvânia e Utah, e, na minha opinião, assim, né, ele tem alguns diferenciais para o Invesalhos, né, mas ele tem funcionado melhor para microtomografias. Então, a dica que eu dou, se vocês quiserem processar alguma coisa usando microtomografias, eu acho que esse programa é melhor que o Invesalhos. Eu já tentei abrir as imagens de tomógrafos, né, de imagens maiores, de fósseis maiores nesse programa, no ITK Snap, e elas não ficam tão boas, e o contrário também acontece, né? Esse programa tem vários tutoriais, ele não tem manual em português, mas tem vários tutoriais na internet, mesmo ele sendo em inglês, você pode ativar legendas em inglês, etc. E mesmo que não tivesse som, ele é bem intuitivo e bem simples também, que só de ver a pessoa clicando e fazendo o que o programa faz, né, as coisas que o programa faz, você já consegue ter uma boa noção de como mexer nele. Aqui eu tenho também um fóssil, né, de um material que o laboratório estão estudando, também é um crânio de crocodilo. Ele tem uma coisa chatinha, o Invesalhos nesse ponto é melhor, você tem uma dificuldade de girar as imagens aqui da tomografia, então aqui estão também os 3 cortes, né, os 3 eixos ou 3 planos, né, do material no espaço físico, e ele é muito bom nessa parte de fazer a segmentação, né? Criar um modelo 3D de partes do fóssil ou de todo o fóssil, né? Então, eu vou mostrar aqui, a segmentação ocorre nessa janela aqui de baixo, e os princípios são os mesmos, né? Você vai pegando
as fatias, né? Cada fatia vai pintando, ele tem uma ferramenta muito interessante de pintar em 3D, né? Preencher todas as fatias, mas não esperem nada milagroso, assim, sempre você vai perder muito tempo, eu falo semanas, às vezes meses, retocando as imagens, se você quiser uma imagem boa. Mas, se você fizer isso, você vai ter um resultado final muito bom também, né? Então, aqui o que eu fiz, basicamente, eu reconstruí todo o crânio, ele ficou de ponta cabeça aqui, mas eu coloquei nessa posição para facilitar a visualização do que eu quero chamar a atenção. Vejam que eu reconstruí os dentes numa cor diferente. E, de novo, eu apliquei uma transparência aqui no material, né, no osso do crânio, né, nos ossos do crânio, para mostrar, destacar os dentes, né? Esses dentes também deu para fazer cada um individualmente. Então, se eu quiser apagar todos os outros dentes, o crânio todo e visualizar só um dente e todos os aspectos dele, eu consigo fazer. Isso é muito interessante porque nem no fóssil real eu consigo fazer isso, né? Porque um dente está do lado do outro. Então, tem um certo ponto, uma certa vista do dente que eu não consigo ver, mas na tomografia, reconstruindo ele em 3D, é possível fazer isso, né? Então, são questões impressionantes, aí a gente pode melhorar muito a descrição morfológica dos materiais e, de novo, para a questão do ensino, né, poder manipular essas imagens, de novo aqui, essa imagem ficou muito pesada, porque foi feito no microtomógrafo, eu nem me atrevo a mexer nela aqui, né, dar o exemplo, mexer na live aqui, porque o computador liga todas as ventoinhas e quase que decola aqui, né. Então, mas é muito interessante como ferramenta, né, poder manipular isso em 3 dimensões. Vamos seguir um pouquinho, a gente sai dessa parte, vamos dizer assim, mais cara, né, da tomografia, e a gente entra para coisas um pouco mais simples aí, que é o escaneamento 3D, né? Esse material aí é um dinossauro que a gente coletou, né, em conjunto com o meu amigo de Marília, o William Nava, do Museu de Paleontologia de Marília. A gente coletou em 2011, 2012, principalmente, né, foram os trabalhos de coleta, um dinossauro pescoçudo, né, desses saurópodes. Já vou mostrar uma imagem dele para vocês. E alguns dos materiais que a gente já preparou, né, essa daqui é uma vértebrazinha da cauda, a gente escaneou com um scanner 3D que a gente tem lá no campus de Planaltina. O scanner é um scanner muito parecido com esse daqui, né? Então ele é meio trambolhudo, mas é um scanner muito robusto, né? Você pode trocar lentes, etc. Então, escanear coisas de vários metros, até um ambiente, uma sala, por exemplo, até coisas muito pequenas, né? Essa vértebra aqui não é muito grande, tem poucos centímetros de comprimento, né? Mas dá um trabalho fazer isso, né? Para vocês terem uma ideia, quem fez isso foi um aluno meu na graduação, o Felipe, e a gente tem que incluir marquinhas. Vejam que eu coloquei adesivos, né? A gente colocou adesivos com números aqui. Então, o que esse scanner faz? Ele passa um feixe de laser e lê simplesmente a superfície do material, né? Vejam que, diferentemente da tomografia, eu não vou ter acesso à informação interna, né? O raio-x consegue atravessar o material e aí eu tenho informações das porções internas do fóssil, né? No caso do escaneamento 3D, não, só tem uma informação da superfície, né? Mas é também muito interessante, obviamente bem mais barato, desde que você tenha o scanner 3D ou alguém possa te emprestar, né? Então, qual que é o grande problema aqui? Você tem que escanear esse material, né? No caso de um scanner 3D desse, você tem que escanear esse material e em várias vistas, é como se estivesse tirando muitas fotos de vários ângulos desse material e depois processar todas essas imagens, né? Então, eu vou ter que ir lá no programa e juntando o número 5 dessa imagem com o número 5 da outra imagem. Então, dá um baita de um trabalho. Mas, no final, fica um resultado bem interessante. Esse é o resultado, o modelinho 3D, depois do escaneamento e o processamento manual dessas imagens, né?
Bom, e quais são as aplicações disso, né? A gente tem também uma impressora 3D, eu coloquei aqui uma imagem, não tem uma foto exatamente da impressora lá né, que a gente tem no campus, mas é uma impressora igual a essa. E o que a gente pode fazer com isso, né? Então, esse daqui é o dinossauro que a gente coletou lá em Marília, né? A gente tem trabalhado bastante no material, a gente sabe, hoje a gente tem mais fósseis do que esses em laranja aqui, né? Representando. Mas vejam que a parte da cauda está bastante incompleta, né? Então, a gente tem aqui poucas vértebras da cauda e pensando, né? De novo, eu tenho material do ponto de vista de estudo, a vértebra aqui que a gente escaneou, né? E ela já foi achada incompleta, né? Então, veja aqui, ó, ela tem uma projeção de um lado, a outra está faltando, né? Esse lado aqui também está erodido, aqui está quebrado, então, poxa, achei o osso, ele é assim, já apareceu assim, aqui tem uma vista, né, posterior dessa vértebra, da articulação posterior, vejam que essa parte aqui está toda erodida, desgastada, né? E o que a gente pode fazer com relação a isso? Isso é legal tanto do ponto de vista de estudo, como também do ensino, não só do ensino, vamos dizer, formal, mas também o ensino, vamos pensar assim, no museu, etc., né? É uma ferramenta poderosa para isso. Então, o que a gente fez nesse caso, né? A gente fez um modelo 3D, escaneou, fez um modelo 3D, com a impressora 3D a gente consegue imprimir em plástico isso, e você consegue mexer nessa escala, imprimir desde uma miniatura até num tamanho muito maior, né? E o que dá para fazer depois vamos dizer assim, duplicar esse modelo. Então, vejam aqui, ó, eu tenho esse lado está completo e esse está incompleto. Então, eu posso criar uma outra cópia disso virtualmente, né, num programa, juntar as duas, estão vendo aqui, ó, as duas foram unidas, né? E eu rebato uma dessas, de modo que o lado completo, né, era apenas do lado direito, agora ele completa o lado esquerdo que estava faltando. Então, isso, por exemplo, do ponto de vista de uma exposição, né, eu posso imprimir agora em 3D um modelo que é muito mais completo até do que o fóssil original, né? E aqui estão exemplos, né? A vista posterior do fóssil original, né? Ele faltando um pedaço, e aqui a vista posterior do fóssil impresso em 3 dimensões, numa impressora 3D que imprime em plástico, né? Ele está completo aqui. Então, isso é legal, porque eu posso pegar um material importante, que tem alguma característica importante, mas ele é incompleto, fazer um modelo 3D e facilitar a visualização de quem está trabalhando com esse material, e mesmo do ponto de vista, quero montar depois esse dinossauro, quero imprimir esse dinossauro para uma exposição no museu, qualquer coisa assim, eu vou ter um material muito mais completo para fazer essa exposição. Bom, uma outra coisa que a gente explorou, né, o meu aluno explorou, o Felipe, no foi assim, será que a gente pode ir mais além, né? Porque uma das coisas que a gente pode, eu não tenho a cauda toda, mas talvez eu possa imprimir vários modelinhos do mesmo, né? E completar a cauda, né, com pecinhas iguais, vamos dizer assim, né? E será que a gente não pode dar uma roupagem mais científica para isso, né? Então, o que ele fez no trabalho, a gente pegou e mediu várias vértebras, né, várias sequências de vértebra de caudas, né, desses dinossauros. Porque o que acontece? Não basta simplesmente eu pegar aqui essa vértebra da cauda e diminuir o tamanho dela e querer que ela seja equivalente a essa vértebra da parte posterior da cauda. Vejam que elas são diferentes, né? Então, elas diminuem não só na altura, né, mas na forma também, elas variam, né? Mas elas variam também no comprimento, na largura. Então, a gente viu que, por exemplo, né, fica meio evidente aqui até, né? Conforme eu vou caminhando para o final da cauda, a altura da vértebra diminui e o comprimento da vértebra aumenta. Então, eu não posso simplesmente, né, diminuir proporcionalmente e imprimir uma miniatura dessa vértebra para completar a cauda, né? Então, a gente viu que mais ou menos, né, a morfologia dessas vértebras, né, a forma dessas vértebras, né? Eu tenho essa daqui, por exemplo, destacada em laranja, né?
as 2 ou 3 mais posteriores e 2 ou 3 mais anteriores são muito parecidas na forma, mas não no tamanho. Então, a gente pegou outros dinossauros, né, e viu como essa variação acontece na largura, na altura, no comprimento, e aplicou uma equação, né, ajustou uma linha aqui, né, e aplicou uma função, né, exponencial para meio que prever. Então, se o comprimento ou a altura da vértebra, etc., variam assim, qual seria o comprimento, a altura dessa vértebra aqui? Né, que não está presente, a gente não encontrou, mas eu quero imprimir esse material para reconstruir a cauda toda, né, montar a cauda toda. Então, o que a gente conseguiu foi algo do tipo que está sendo ilustrado aqui embaixo, né? Então, eu consigo reconstruir uma sequência, óbvio que ela não equivale exatamente à verdade, eu não sei qual é a sequência exata, mas minimamente, né, com algum fundamento científico para falar, olha, ela está variando mais ou menos assim no tamanho, né, e reconstruir de uma melhor maneira, né, para fins de exposição, etc., partes de ossos desse dinossauro. Né? E aqui, para finalizar, né, a questão da fotogrametria, como eu falei, desde março, né, no meu tempo livre, eu venho, né, quando posso, assim, né, venho pesquisando, testando vários programas, aí me surpreendi com a robustez, etc., e a capacidade dos programas que a gente tem hoje de fotogrametria, e deixei por último, até porque, pessoal, para falar a verdade, é assim, né, fotogrametria é vida, é uma coisa impressionante. Basicamente, o que é a fotogrametria, né? É você se utilizar de imagens em 2 dimensões, uma foto, por exemplo, ou, na verdade, um conjunto de fotos, né, para fazer um modelo 3D a partir dessas imagens, né? Quem está aí no campo da geologia, e o professor Gustavo, por exemplo, a gente usa aí em sensoriamento remoto, né, 2 ou mais imagens, né, fotos aéreas, por exemplo, né, para com o princípio da estereoscopia poder visualizar um terreno em 3 dimensões. A fotogrametria usa esses mesmos princípios, basicamente, só que a única diferença é que você vai fotografar o seu material todo, o seu objeto todo, e aí você consegue criar, esses programas hoje conseguem criar modelos muito bons, muito impressionantes, né, usando só imagens 2D. Vejam que eu consigo fazer isso, os programas disponíveis hoje, né, permitem fazer isso usando fotos numa máquina comum, né, fotográfica comum. Eu pesquisei, eu não usei muito, né, testei até essa semana um programa que faz isso, um aplicativo para o celular. Tem vários aplicativos gratuitos para celular, mas eles não são tão bons, não são tão robustos assim, mas é possível fazer também. E eu testei vários programas, eu vou apresentar esse daqui, o 3DF Zephyr, né? Ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma versão paga, né? Mas eles disponibilizam para você baixar uma versão gratuita, não tem todas as funcionalidades, mas eu testei até para a apresentação aqui, né? Eu dei uma pesquisada, e eu testei essa semana, então, assim, é um dos que eu recomendaria hoje, se alguém for se aventurar aí na fotogrametria, usar esse programa. Eu tenho gostado bastante, né? Os outros programas, eu vou até falar de um outro depois, eles estão, assim, né, eles necessitam de placas de vídeo muito poderosas, muito robustas aí, e se você não tiver essas placas, realmente fica bem complicado. Esse programa aqui, ele permite ainda eu conseguir fazer o que eu vou mostrar agora, né? Eu fiz hoje de tarde, para vocês verem como é fácil e incrível, né? Eu tenho aqui, né, para não fugir do tema dinossauro, eu tenho um bonequinho aqui, ó, de um dinossauro. O que eu fiz? Eu fotografei esse material aqui na minha casa mesmo. Então, assim, eu até não segui muito as recomendações, só para ver o que ia acontecer, né? Então, fiz meio rápido,
né? Eles recomendam, né, e isso é óbvio, né, que você faça fotos com uma nitidez muito boa, né, então capricha no foco, etc., sem esses problemas aqui, estão vendo sombras aqui, daí eu deixei as sombras, falei, vamos ver como o programa vai se comportar, e o que você tem a fazer, basicamente, é tirar fotos. Ao contrário do scanner 3D que eu apresentei anteriormente, você girava o material. Aqui não. Você tem que deixar o material fixo. Então, estão vendo aqui o azulejo aqui, ó, do chão da onde eu tirei a foto, né? Eu coloquei um papel em branco para usar também para que o programa, na hora de montar o modelo 3D, use esse papel como ponto de referência também, né? E então, você tem que ter uma claridade boa, eles não recomendam, né, nos tutoriais, etc., que você deixe essas sombras, então a iluminação tem que ser boa de todos os lados, mas enfim, eu tirei com várias sombras aí só para ver o que acontecia, né? Então, você monta aí, aqui foram um conjunto de umas 20 e poucas fotos, 22 fotos, então você vai tirando fotos de vários ângulos, realmente não fica bom se você mexer o modelo, né? No caso aqui é um bonequinho de um dinossauro, mas podia ser um fóssil, né? E vai tirando várias fotos em várias posições diferentes. O que eu acho mais impressionante é que você pode mudar a distância focal, né? Então, o programa reconhece se você se afastou ou se aproximou do objeto. Isso realmente é impressionante. Assim, então, ele já tem essa capacidade de saber, ó, você afastou um pouquinho, você aproximou um pouquinho. Você pode fazer fotos de detalhes do material, né, desde que os pontos de referência para o programa estejam visíveis, nítidos, né, e reconhecíveis. Aí você simplesmente baixa as suas fotos da câmera, arrasta aqui para esse painel, né, e faz ele computar aí. Primeiro, ele reconhece pontos de referências, então eu deixei essa imagem aqui. O processamento demora, viu, gente? Eu pensei que não ia dar tempo de fazer para hoje, então ele demorou quase 1 hora para fazer, tá? Então, depois de 1 hora processando, ele te retorna essa malha de pontos aqui. Então, vocês conseguem ver o papel, né, onde ele estava apoiado, aqui o chão, né, o azulejo, e aqui dá para ver já um formato do dinossauro, né? E, obviamente, que assim, ele não termina assim. Você tem uma opção aqui de renderizando, né, dando cada vez mais textura e refinando essa imagem, né? E você chega num objeto desse tipo aqui, tá? Esse daqui, pessoal, não é um modelinho, é a imagem 3D gerada pelas fotos que eu tirei, tá? De novo, eu não vou rodar o programa aqui, porque realmente o meu computador fica fazendo muito barulho, porque ele aquece muito na hora de rodar o programa, tá? Então, eu fiz uma imagem aqui dele de cima. Então, esse dinossauro aqui, ele é um Ankylosaurus, ele é um dinossauro saurópodo lá da França. Ele tem essas plaquinhas dérmicas aqui, essas protuberâncias. Então, vejam que mesmo esses detalhes, elas são pequenininhas, menos no modelo original que eu tenho, né? Menos de meio centímetro, e ele pegou muito bem essas imagens. De novo, isso porque eu tirei uma foto meia boca ali, só para testar realmente, né? Uma outra coisa legal que ele faz, aqui ficou borrado porque eu peguei a imagem, né? Ele faz um filminho também, é muito rápido. Isso eu aprendi meio até sem querer agora também, né? Também não tem como mostrar o filminho aqui, mas basicamente você clica na foto, ele aparece uma aba, né, falando assim, ó, insira essa vista no filme. E você vai clicando e colocando a sequência de imagens que você quer, e depois você simplesmente manda rodar. Ele vai dando uma volta, né, em torno do seu modelo, de acordo com os ângulos de foto que você tirou. Eu fiquei realmente encantado, achei impressionante. Esse programa é um dos que eu descobri mais recentemente, mas tem funcionado muito bem. Tudo isso para dizer o quê? Que você pode produzir modelos 3D para usar em aula, etc., sem a necessidade de um scanner 3D. O programa é gratuito e você simplesmente tem que ter uma condição de luz melhor, ter paciência na hora de tirar as fotos e um computador minimamente que consiga computar isso daí, né? Ou um tempo prévio para deixar essas imagens processando, por exemplo, do dia para a noite, né?
O legal disso tudo é que dá para você incluir também no programa, né, imagens de escaneamento 3D, mas as fotos já são bem legais, já dá para fazer muita coisa. E você pode incluir, inclusive, imagens de drones. Então, quem tiver um drone disponível e fazer uma sequência de imagens ao redor de um prédio, ou de uma forma de relevo, ou de vegetação, etc., você insere tudo aí também, e ele faz a reconstrução também, que seja do terreno, do prédio, etc. É realmente impressionante. Muito bem. O outro programa que eu falei, né, esse Meshroom, ele é bem legal também, ele é totalmente gratuito, mas a grande questão dele é que ele precisa de uma, vamos dizer assim, uma placa de vídeo muito robusta. A partir de um determinado nível, não roda mesmo. Eu testei aqui em casa, né, isso eu tinha mexido nele, né, há uns meses atrás, inclusive, mas ele tem até um tutorial ali que, como ele é um programa, inclusive, com software aberto, né, ele tem essa cadeia aqui, ó, de sequências, de passos que ele vai usando e vai te avisando o que ele está fazendo para fazer a imagem 3D, né, você pode mexer nisso. Então, em alguns tutoriais, o pessoal ensina como evitar, né, pular esses passos que exigem um processamento aí mais refinado, mais robusto, né, e usando a placa 3D, você consegue pular isso, mas aí o seu modelo 3D fica bem ruinzinho, assim, tá? Então, se vocês tiverem um computador com uma boa placa 3D e a que eles recomendam, né, para usar o programa, vamos dizer assim, a configuração mínima, né, vale a pena usar esse daqui porque ele é bem legal também. Ok. Bom, para terminar, né, na verdade, assim, para além vamos dizer assim, do uso em sala de aula e da pesquisa, né, acho que é um convite que eu faço a todos, né, a gente ficou claro para a gente nos últimos anos que as nossas coleções não são eternas, né, ou deveriam ser eternas e não são, né. Eu coloquei aqui uma imagem da Catedral de Notre Dame até para não relembrarmos de coisas que aconteceram, mas todo local está suscetível a um tipo de problema, uma casualidade desse tipo, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem na mão essas ferramentas de escaneamento 3D, de possibilidade de registrar, guardar esses fósseis, né, digitalmente, né, em 3 dimensões e digitalmente, né. Então, eu acho que daqui para o futuro uma tendência, né, e acho que a gente pode começar a pensar a treinar pessoas a fazer isso, incluir nos nossos projetos de pesquisa verba e pessoas para fazer esse tipo de coisa, para a gente começar a escanear em 3D os nossos fósseis, no caso, né, nossos fósseis de vertebrados, para que, se uma eventualidade dessa acontecer, óbvio, a perda do material mesmo, né, do material verdadeiro é irreparável, né, mas pelo menos a gente ter numa alta resolução as informações em 3D desse material, né, tentar minimizar a perda de alguma forma, né, se eu guardar isso em nuvem, eu tenho... não importa se pegou fogo ou não, pelo menos tem alguma coisa do registro desse material, né? Então, aí, para a gente pensar para o futuro, aí, cada vez mais a gente tentar fazer e disponibilizar, né, esses bancos de dados, né, em 3D. Eu peguei só um exemplo aqui do Smithsonian, né? Então, não é exatamente um arquivo 3D, né, mas por que não começar a disponibilizar, né, nas nossas coleções esses materiais em 3D, né? Nada impede, isso não vai uma visita, né, às coleções e eu ver o fóssil ao vivo, etc., né? Tem muitas questões que ainda não podem ser contornadas, mas vejam que interessante, aqui eles disponibilizam, né, no site deles aqui na coleção numa das coleções, né, no caso de paleontologia de vertebrados, eu tenho material, né, eu posso buscar por número de catálogo, eu posso buscar por nome da espécie, aqui o estegossauro, e eu vejo materiais, né, fotos do material,
e dados, né, de onde foi coletado, idade, essas coisas todas, né? Vejam, tendo uma imagem 3D, né, você pode fazer várias coisas, ou tirar alguma dúvida que você tinha de comparação com o seu material, etc. E, mesmo assim, se você quiser fazer uma visita, né, e ver esse material pessoalmente, disponibilizar esse tipo de banco de dados já também ajuda bastante a quem vai fazer a visita ter uma noção de quanto tempo vai gastar na coleção para ver esses materiais, né? Então, espero que a tendência, né, acho que a gente pode trabalhar daqui para o futuro, e óbvio que eu falo do futuro, não daqui a nem 10 anos, nem 50 anos, mas, sei lá, né, vamos pensar daqui a 1000 anos, né, as nossas coleções aí estarem totalmente digitalizadas e a gente ter modelos em 3D de quase tudo, ou pelo menos os materiais mais importantes. Rodrigo, só para informar, nós já estamos com 21 horas e 10 minutos. Ok, eu me alonguei, né, para variar, então vou... Tem uma série de perguntas aqui que a sua audiência quer fazer. O professor Gustavo foi anotando tudo e Exato. ele vai responder, né? Vai responder. Parabéns pela sua excelente abordagem a respeito do imagiamento 3D e resgatar também a parte de representação bidimensional, que é muito bem feita, né? Ela realmente dá uma impressão tridimensional, apesar de ser duas. Foi uma sacada bacana de resgatar esses belíssimos trabalhos, né? Gustavo, eu vi que estava anotando as perguntas da audiência. Isso, coordenando aqui o chat com o pessoal, né? Muito obrigado. Nós tivemos uma audiência muito fiel nesse período todo. Nós tivemos aí em torno de 40 pessoas, o tempo todo aí assistindo, né? Oscilando um pouco mais, um pouco menos. É claro, as pessoas têm as suas demandas e muitas vezes vão saindo. Mas a gente teve aqui o Átila, que é um jovem de 12 anos, que diz que está estudando dinossauros há 4 anos, e ele fez uma pergunta aqui por várias vezes, e eu não posso deixar de passar para o Rodrigo. Então, Rodrigo, eu vou te passar as perguntas todas, e aí você responde num bloco só para a gente encerrar, tá? Tá. Deixa eu só pega um então, papel aí, pega um papel aí. Pegar um papel aqui para anotar, né? Senão eu deixo Isso. O do Átila é uma pergunta mais formal, mas ele está aqui. Quando ele perguntou, eu fiz assim para ele, dizendo que estava tudo certo. Ele já perguntou se acertou. Então, vamos lá. O Átila quer saber se o Brachiosauro era o maior saurópode e que tinha 35 metros de envergadura. Tá? Então, depois você responde o Átila aí, viu, Átila? Não deixei sua pergunta de fora, não. A Paula Heloísa fez 2 perguntas para você. Ela diz o seguinte, que na fase pós-tomografia, ela utilizou o programa 3D Slicer e pergunta se você conhece. Como você não citou na sua apresentação, né, se você conhece. Ela também pergunta quantas imagens são necessárias na fotogrametria para se gerar um modelo 3D, em função do exercício que você fez, é bem interessante, né? A Juliana, que me acompanha aí nos podcasts e toda semana está trazendo seus comentários, eu agradeço a participação dela. Ela pergunta se esse programa de geração 3D, se ele gera uma nuvem de pontos para gerar essa imagem final em 3D, né? Muito interessante esse processo. Né? Isso, esse de fotogrametria, com esse exercício que você mostrou. Desculpa, quem que é a Júlia? Juliana. Isso. A Paula aqui perguntou também, né, complementando, qual das metodologias é melhor para se estudar a biomecânica? O Wilson Lopes pergunta a você, Rodrigo, se tem alguma disciplina que você aborda essas tecnologias. Tá? E o Yanto Jones, que é um amigo muito querido, né, meu amigo de longa data, também me acompanha
sempre essas técnicas não poderiam ser usadas também para comparações anatômicas? Pergunta ele. Uhum. E, além disso, bom, aí a gente tem aqui uma série de parabenizações aqui, né? Parabéns à sua apresentação. Obrigado, gente. As pessoas aqui se manifestando, foi muito, muito interessante. E eu, antes de passar para você responder, eu queria fazer uma consideração. Como você bem salientou, eu estava, inclusive, comentando no chat com alguns alunos meus a correlação que existe com o sensoriamento remoto. Ou seja, as técnicas que a gente usa para processar a imagem são as mesmas que a gente pode utilizar para processar esses modelos tridimensionais, técnicas de contraste, de classificação, e que vão permitir também essa visualização. Então, acabou que ficou melhor do que encomenda, né? A gente juntar essas duas perspectivas dentro de um canal que é mais voltado para o sensoriamento remoto, né? Toda segunda-feira sai um podcast aqui, todas as lives estão aqui disponíveis, fora as publicações diárias, então eu convido aos que estão assistindo, que vieram em função do interesse no seu trabalho, né? Que se inscrevam aqui também no canal para que possam acompanhar o trabalho. E aí eu já passo a bola para você responder, agradecer a todos, e depois a gente retoma, o Demerval fecha a nossa sessão. Obrigado, Rodrigo. Ok, obrigado, Gustavo. Pessoal, boa noite de novo. Muito obrigado pelas felicitações e pelas perguntas, né? Vamos começar aqui com o Átila, o futuro paleontólogo aqui. Átila, é uma boa pergunta, né? Sobre o tamanho do braquiosauro, né? Com relação ao tamanho, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Antes de eu te responder. Porque, veja bem, paleontólogos são meio danadinhos. Eles, né, todo paleontólogo quer ter, né, encontrado o maior dinossauro, né? Então, a gente tem várias categorias aí de tamanho para falar sobre esses dinossauros, né? Então, e principalmente com relação ao braquiosauro. O que acontece? Sendo um dinossauro saurópodo, pescoçudo, né, o braquiosauro, né, pelos estudos que todo mundo já fez, é mais ou menos um consenso que o pescoço dele, em vez de ficar na horizontal, assim, né, paralelo ao chão, ele ficava reto para cima, ou mais ou menos reto para cima, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de altura, o braquiosauro e todas as espécies mais aparentadas ali, o braquiosauro, né, eles seriam maiores em altura. Agora, existem outros dinossauros de outros grupos, né, outras espécies, que onde o pescoço fica, vamos dizer assim, fica mais na horizontal, não fica reto, né, como o do braquiosauro. Então, eles são maiores em comprimento, né? Então, aí tem uma disputa aí mais recentemente, mais um dinossauro da Argentina, né, o Patagosaurus, podia provavelmente ter chegado aí arredondando uns 35 metros de comprimento, um bicho bem grandão, mas veja, ele não é tão alto quanto o Brachiosaurus, né? E em peso também é muito difícil estimar o peso, né? A gente só tem o esqueleto e então tentar reconstruir, imaginar como eram os músculos, todos os órgãos, etc., né, internos, fica mais complicado. Mas talvez ele pesasse aí também alguma coisa em torno de 60 toneladas, até mais, 70 toneladas, tem estimativas até maiores, né? Veja, Átila, que a gente tem um problema com relação a esses fósseis, né? Todos esses bichos, até com exceção um pouco do brachiosauro, né, que a gente tem esqueletos, pelo menos 3 esqueletos encontrados num bom estado de preservação, então a gente tem uma boa noção de como ele era, né, o aspecto geral dele, né. Esses outros dinossauros, a gente não tem uma noção muito boa, então a gente encontra muitas vezes alguns ossos, então um fêmur, algumas vértebras, parte do pescoço, então veja que fica muito difícil a gente estimar, né, o tamanho com base em poucos ossos, né? Mas se eu fosse, né, pensar assim, provavelmente deve ter outros dinossauros ou para serem encontrados ou já encontrados até maiores que esses, mas basicamente a gente
tem pouco material para a gente poder falar com maior segurança sobre o tamanho deles, né? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista de altura, o Brachiosauro seria, né, um dos maiores aí. Eu tive a oportunidade de ver o Brachiosauro, né, o material original dele na Alemanha. Ele foi encontrado na Tanzânia, né, na África, e quando eu estava estudando esses dinossauros, eu tive a oportunidade de ver o material, e realmente ele fica bem altão, é bem legal, né? Então, o esqueleto ali, você vê o crânio, né, a cabeça dele ali a 15 metros de altura, realmente é bem impressionante. Espero que eu tenha respondido, Átila. Seguindo aqui, né, a pergunta da Paula, comecei a anotar até bem, depois eu, né, descambei aqui, acho que eu não vou lembrar de todos os nomes, mas a pergunta da Paula, eu não uso 3D Slicer, então realmente eu não sei te dizer, assim, se eu me mantive meio fiel ao Invesalhos, assim, né, e aquela coisa, já sei mexer, né, tal, então, e como eles vão publicando, né, novas atualizações, é um programa que não ficou desatualizado, pelo menos serve muito bem, assim, porque eu preciso fazer no dia a dia, tá? É excelente, assim, porque eu faço no dia a dia, porque os meus alunos fazem no laboratório. A outra pergunta, né, quantas fotos a gente usa na fotogrametria? Eu usei, nesse modelinho aí, eu usei 22 fotos, né? Eu tirei mais fotos, mas eu usei 22, e aí o programa mesmo, esse programa que eu mostrei, né, ele te avisa se tem alguma foto ruim, com uma zona de sombra muito ruim, com um foco ruim, ele mesmo já elimina. Você pode inspecionar as fotos antes, mas ele já elimina, né? Então, assim, e do jeito que eu tirei as fotos, né, não sei se você lembra ali, eu coloquei o modelinho no chão, né, então eu tive que me abaixar, tal, assim, foi realmente, né, rápido, assim, o jeito que eu fiz. Dá para fazer até, eu acredito, com menor número de fotos, desde que a nitidez, o foco dessas fotos fique melhor. Inclusive, um dos tutoriais, né, de vários desses programas falam, é melhor usar menor número de fotos, mas desde que elas estejam com uma nitidez boa, do que usar muitas fotos com um foco ruim. Tá? Isso vai detonar o seu modelinho final, ele vai ficar todo borradão, assim, então é ruim. Então, 20 fotos, assim, dependendo do material, é suficiente, assim. Tem exemplos que você carrega fotos na internet, assim, com 12 fotos já dá para fazer alguma coisa bem legal. Tá? Depende, obviamente, também do detalhe, de como que se fazer de uma bola de basquete é muito mais fácil do que fazer de uma xícara, né? Então, como é a superfície desse modelo que você quer fazer também. Se você tiver dúvida com relação aos nomes, eu estou com o chat aberto aqui e passo para você, tá. Não tem nenhum problema. Depois a Juliana, né, perguntou da questão dos pontos, né? Ele te dá, o programa que eu apresentei também, ele gera uma malha de pontos primeiro, né? E você pode fazer, ele te dá várias opções de fazer malhas espaçadas, menos espaçadas, né? E como eu disse, eu descobri esse programa há poucos dias, né? E eu não aprendi ainda todas as funcionalidades, mas de longe, assim, é o melhor que eu já usei desses programas gratuitos, né? E ele faz as malhas e você pode ir fazendo malhas cada vez mais refinadas também, tá? E o mesmo se aplica à renderização do modelo final. Depois tem uma pergunta de biomecânica, eu já não lembro quem que era, não consegui anotar. A biomecânica, peraí, deixa eu ver aqui, foi... Mas eu já vou adiantando. Foi a Paula. A Paula perguntou Paula. qual metodologia é melhor para estudar biomecânica. Ok, Paula, depende exatamente do que você quer com a biomecânica, tá? Por um tempo eu me aventurei usando aquele 3D Studio Max, não sei se você tem conhecimento desse programa. É um programa assim, mas tão difícil que para fazer um cilindro nele demora. Assim, né? É complicado. Mas ele é um programa sensacional, assim, que permite você colocar, inclusive, dados vamos assim, resistência do osso. Você pode incluir um tendão
também estipular a elasticidade do tendão, etc. É incrível, mas eu absolutamente não sei mexer. É um programa que eu baixei uma versão de demonstração, tal, parei de mexer, e também foi uma área que eu não me enveredei muito, né, assim, de pesquisa, tenho até bastante interesse. Ultimamente eu não abordei também, mas tem a questão dos elementos finitos, né, que você usa basicamente imagens de tomografia também, e aí você trabalha mais com a questão de resistência dos ossos, você pode calcular força de mordida, etc., essas coisas, é bem interessante, mas você vai precisar da tomografia e de programas específicos também, né? Então, você pode trabalhar tanto aí estudos de biomecânica, questão de mobilidade, né? Eu sei que dá para fazer no 3D Max, eu acho que o Maya também dá para fazer, mas eu absolutamente não sei mexer nesses programas. E a parte aí de resistência, etc., até um pouco de movimento, etc., eu também não sei, não conheço profundamente a questão de elementos finitos. Ok? Então, você tem vários aspectos aí que você pode trabalhar em biomecânica, mas aí realmente eu não trabalho com isso, assim, não sei te dizer mais detalhes. Aí teve alguém que perguntou se eu abordo essas coisas em disciplinas. Infelizmente não, tá? O que eu faço às vezes é nas aulas que eu dou, ou na graduação, ou na pós-graduação, dar algumas dicas, ou se os alunos têm interesse, falar desses programas e dessas coisas. Essas técnicas, etc., a gente, assim, né, eu converso mais com os meus alunos no laboratório, a gente usa algumas delas no dia a dia, etc., então fica mais restrito aí a conversas de laboratório com outros colegas paleontólogos também por aí. E, finalmente, se a gente consegue fazer comparações anatômicas, poxa, a gente consegue sim, né? Então, eu posso, para facilitar a comparação, né, gerar esses modelos 3D e comparar com os materiais que eu tenho, por exemplo, né? Então, facilita bastante. Ou, às vezes, até fotografar o material que você tem, que você está estudando, você tem ele na mão ali, mas você fotografa e compara com uma imagem, né, de uma outra tomografia que você conseguiu, de um colega, disponibilizada por algum laboratório, alguma coisa, como nos sites que eu mostrei, e até facilita aí questões de medição, etc., né? Depois, um tema que eu não abordei, que é a questão de, vamos dizer assim, pensar em alometria, etc., né, fazer uma malha de deformação, etc., funciona relativamente bem, né? Então, dá para fazer vários tipos de comparação. Maravilha. Então, essas as questões. Beleza. Eu agradeço muito, Rodrigo. As pessoas estão agradecendo aqui as explicações que você deu. Eu que agradeço, gente. Né? O Jean, que é um aluno meu, disse aqui, ser paleontólogo é quase ser um Sherlock Holmes. É mesmo, né? Toda questão de... Aliás, eu acho que trabalhar com geociências tem algo que é fantástico, que é o fato de você pensar em algo que você não estava no momento em que aconteceu, você está vendo um determinado momento da história e você, muitas vezes, ainda faz modelos preditivos de como aquela paisagem vai evoluir e você também não vai estar aqui para ver se deu certo. Né? Então, você sabe, uma coisa meio maluca, né? Gustavo, Jean, né, o seu aluno? Isso. Que a minha disciplina de paleontologia para graduação, a primeira aula, eu começo com uma cena de crime. Olha só. Né? Justamente para falar disso, que a paleontologia é exatamente isso. Né? Não exatamente um crime, né? Mas coisas aconteceram no passado e não temos testemunhas. Né? Como que a gente recupera essa informação? Né? E a gente só consegue por meio de perícia, né? Isso, e a grande questão, né, que o paleontólogo é um pouquinho mais lerdo, né? Quem assiste esses CSI, etc., né, tem aquela questão, não, chegar na cena do crime até 72 horas depois, tal. O paleontólogo é lerdo, chega milhões de anos depois, então aí é complicado reconstruir, né? Mas também é a parte da diversão aí da paleontologia fazer isso. Não, com certeza. Eu queria agradecer a você, Rodrigo, passar a palavra para o Demerval para ele fechar a nossa live. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, né, com a gente até agora. A gente está com mais de 1h30 de live e as pessoas aqui,
né? E no momento em que a gente está vivendo, em que a gente está o tempo todo em reunião, em teletrabalho, tudo virtual, então a gente passa agora o dia inteiro se vendo dessa maneira, mas é extremamente interessante. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes, a todos que mandaram, né, manifestações, explicar que a live vai estar gravada aqui, vai estar disponível aqui no meu canal, e assim que o YouTube liberar, a gente passa para o museu também, né, o canal do museu, para a gente inaugurar o canal do museu, que foi criado ontem, aqui no YouTube, para a gente disponibilizar esse material. Demerval, é com você, meu querido. Um grande abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite para fazer essa inauguração da série de lives que o Museu de Geociências planeja fazer a partir de agora, né? Então, eu acho que foi uma inauguração bastante importante então, em especial, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Gustavo por ter nos ajudado a viabilizar esse evento, que saiu, assim, bastante bem resolvido na parte tecnológica, né? Gustavo, você também, Rodrigo, sua brilhante conferência, muito obrigado, né? E desejo a vocês todos um bom final de semana e até brevinho. Com certeza. Vamos encerrando, Tchau, então. tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ter acesso a essas novidades que estão sempre à disposição. Ciência, eu já me inscrevi. Sensoriamento remoto, isso. Rodrigo também se inscreva, quem estava aqui com a gente. Agradecer a todos que participaram do chat. Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.